eu sou a Rita Rubal Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Por esse motivo, hoje falamos de emprego público. Nos últimos dias, o Expresso lançou um conjunto de artigos com base nos dados da síntese estatística do emprego público, publicados pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Desde o aumento da precariedade ao longo da governação de António Costa, à queda do salário médio da função pública nos últimos anos, passando também pelo que os funcionários públicos recebem por fora, que chega a ser 30% ou mais. Bem, os dados são muitos e ninguém melhor que Sónia Lourenço, jornalista por trás destes artigos, para nos falar sobre o assunto. Olá Sónia, obrigada por te ter juntado. Olá. Começo pelo primeiro artigo que saiu logo no início da semana sobre precariedade. Antes de avançarmos, se calhar convém explicarmos a quem nos está a ouvir o que é isto de precariedade, qual é o conceito aqui por trás. Claro, Rita. Então o que estamos aqui a falar é do tipo de vínculo laboral, portanto o tipo de contrato de trabalho que os trabalhadores têm com a sua entidade empregadora, que neste caso é o Estado, porque é a administração pública, não é? Sim. E os seus vários organismos, entidades, mas todos na esfera da administração pública. Portanto, o tipo de contrato de vínculo laboral que os trabalhadores têm com a sua entidade patronal, que neste caso é a administração pública. Ora, a regra, a maioria dos trabalhadores tem um contrato sem termo, o que chamamos os trabalhadores dos quadros, não é? Uhum. Nas empresas e na administração pública, ou seja, é um contrato que não tem um fim previsto. É o típico estar efetivo. Exato, precisamente, o estar efetivo, ser um trabalhador do quadro. Mas depois temos em Portugal uma incidência elevada, e mais elevada do que noutros países europeus, do que chamamos os tais contratos precários, nomeadamente esta questão dos contratos a termo. O mais conhecido, que a formulação mais conhecida são os famosos contratos a prazo. Portanto, são contratos que têm uma duração prevista e fim da qual podem ou não ser renovados, e a lei prevê uma série de limitações ao seu uso e há o número de renovações que é possível fazer, à duração desses contratos, aliás, a lei até pela iniciativa dos governos de António Costa, dos governos PS, seja na fase inicial com a geringonça, seja depois já com a maioria absoluta, já avançaram com 2 alterações ao Código do Trabalho, visando combater a precariedade laboral em Portugal e incidindo nomeadamente sobre esta questão dos contratos a termo, limitando a possibilidade do seu uso pelas empresas, a duração que podem ter, o número de renovações, dificultando aqui as empresas recorrerem a esta ferramenta exatamente para incentivarem o trabalho dos efetivos, como dizias, não é? Portanto, os contratos sem termo, os contratos definitivos. Nós temos a obrigação de executar uma agenda de trabalho digno, que combate a precariedade, que assegure direitos, obrigação de respeito de horários e assegure um vencimento justo para todos. De uma atualização a todos os funcionários públicos de 1%, também o aumento do subsídio de refeição, que tinha tido um aumento de 4,77 para 5,20, passa a 6 euros a partir de abril. Mas apesar dessas alterações que no fundo limitam mais o uso de contratos a termo, o número de trabalhadores precários no Estado aumentou, pesando agora cerca de 12,5% na administração pública e 15% na administração central. No final de 2015, quando António Costa chegou ao poder, com a geringonça na altura, ambos os valores eram ligeiramente mais baixos. Porquê é que houve este aumento? Exato, parece haver aqui um contrassenso entre o que o governo diz às empresas para fazerem e o que fazem em casa própria. O que é que acontece? Tivemos aqui períodos diferentes. Numa primeira fase, logo depois quando o António Costa e o PS chegam ao governo apoiados na geringonça mesmo na reta final de 2015, no final de novembro de 2015, tivemos uma primeira fase, a precariedade até aumenta, a incidência. Quando eu falo aqui de precariedade, estou a falar não só no número absoluto de contratos a termo na administração pública e em específico na administração central, onde o governo tem uma responsabilidade mais direta, porque depois temos outras áreas como a administração local e regional que também fazem parte da administração pública, e aí são os governos regionais ou as autarquias que têm a responsabilidade mais direta, não é? O que é que acontece?
houve uma subida num período inicial, muito curto, até em 2016, mas depois a incidência da precariedade, portanto não só o número de contratos a termo, mas sobretudo o peso que eles têm no total do emprego público, seja no total da administração pública ou da administração central, começou a descer, sobretudo a partir de 2017, uma tendência que se prolongou até ao início de 2020. Isto não é estranho ter sido precisamente em 2017 que o governo, e também muito com os parceiros mais à esquerda da geringonça a fazerem também força nesse sentido, que o governo avançou com o que ficou conhecido como PREV-PAP, que foi o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos na Administração Pública, e que foi um processo que demorou imenso tempo, mais de 1 ano, envolvia comissões bipartidas com representantes dos ministérios, também dos sindicatos da administração pública, mas que no fundo visava regularizar situações que tinham contratos que não eram contratos sem termo, portanto contratos definitivos, mas que os deveriam ter e regularizar essas situações. Portanto, isso ajudou a levar essa redução da incidência da precariedade, mas chegamos a 2020, chegamos à pandemia e tudo isto muda, há um disparo enorme. O governo, o Expresso para esse trabalho, falou com o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, o gabinete da ministra Mariana Vieira da Silva, que nesta legislatura tutela a administração pública, e que explica, e que de facto aconteceu, que isso levou, porque foi necessário responder no imediato à necessidade de mais trabalhadores, seja em áreas como a saúde, seja em áreas como a educação, e que foi preciso responder no imediato e, portanto, levou a essa subida. São esses os setores onde há mais precários, saúde, educação? Temos que, primeiro que tudo, a incidência da precariedade é mais alta na administração central, portanto, sob a responsabilidade direta do governo, do que em áreas como a administração local e regional, onde é bastante mais baixa. E depois, olhando por áreas governativas da administração central, temos que o pico, o maior número, é na ciência, tecnologia e ensino superior, onde temos o peso dos contratos a termo no total do emprego muito perto dos 40%. Portanto, é um valor muito significativo. Seguem-se a defesa nacional, perto dos 30%, e a educação, com cerca de 18%. Agora, o que é que explica isto? Temos aqui questões que têm a ver também, e é uma questão, é um ponto que o Ministério também apontou ao Expresso, que importa aqui considerar o tipo de carreiras que estamos a falar e a natureza que têm, porque há situações em que o vínculo legalmente previsto é precisamente o contrato a termo. Ou então essa necessidade de responder a necessidades de forma mais rápida, a necessidades de emprego, seja, por exemplo, nos professores, a questão dos regimes de substituição, em que vão substituir trabalhadores, professores, por exemplo, entram de baixa. E, portanto, aí o contrato previsto é o contrato a termo, porque é por aquela duração limitada. Temos também a questão, por exemplo, na defesa nacional, temos aqui uma incidência elevada. Por exemplo, nas Forças Armadas há funções em que o regime previsto dos praças, por exemplo, que é a base no Exército, em que o regime previsto para a contratação é precisamente o contrato a termo, não está previsto outro tipo de contratos. Fins aqueles anos têm de terminar o contrato e têm de avançar sair na carreira ou sair. Sim. Temos também aqui, mais abaixo, mas também aqui com algum peso, também a área da saúde, onde também temos um peso expressivo, embora mais baixo do que nestas áreas governativas, também algum peso. Por causa do internato dos médicos, sim. Há várias situações. Primeiro, a questão do internato dos médicos, onde durante esse período o regime previsto de vínculo é precisamente o contrato, aí por tempo indeterminado, mas na mesma um contrato a termo, não é um contrato definitivo. Temos também aqui outras questões, como precisamente foi uma das áreas onde foi preciso mais aumentar o emprego durante a pandemia, e para essa reação rápida foram feitos o recurso aos contratos a termo. Mas a verdade é que o que os últimos dados nos mostram é que, apesar de no final de 2022
parecia estarmos aqui a caminhar para um recuo da incidência dos contratos a termo na administração pública e na administração central, mas o primeiro semestre de 2023 houve de novo aqui um aumento que não deixa aqui sinais muito positivos. Exato. Para o futuro. Já que falámos em médicos aqui há pouco, para quem exerce esta profissão, pelo menos os que trabalham no Estado, claro, em média 29% do seu salário é de rendimento extra. Que rendimentos extra é que estamos aqui a falar? Olha, explicar aqui um bocadinho, Rita, isto também como referiste no início, vem destes dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, e o que faz é que para cada carreira na administração pública eles vão avaliar qual é o salário médio, o salário base médio, o que chamamos a remuneração base, não é? E depois qual é o ganho mensal médio. Ou seja, qual é que é de facto o valor efetivamente em média paga a cada trabalhador por carreiras, não é? Em cada carreira. E portanto, e esse ganho mensal médio, para além da remuneração base, inclui aqui o quê? Inclui prémios, subsídios, por exemplo, o subsídio de refeição, podia estar aqui a questão também do subsídio de férias ou de Natal, mas atenção, estes dados não são distorcidos pelo efeito do subsídio de férias ou de Natal, porque a DGAIP, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, mede estes valores precisamente em meses que não correspondem a meses onde são pagos este tipo de subsídios. Por exemplo, os últimos dados que foram publicados e que foram analisados foram analisados pelo Expresso, são relativos a abril. Portanto, não há lugar a pagamento nem de subsídio de férias, nem de subsídio de Natal, podiam aqui distorcer a leitura dos dados, não é? E, portanto, temos a falar também, e outra questão para além disso, dos subsídios, temos aqui suplementos específicos de determinadas carreiras. Estou a pensar, por exemplo, nas Forças Armadas ou nas Forças de Segurança. Há aqui suplementos específicos que têm a ver com a penosidade ou o risco associado à função ou à necessidade de disponibilidade, ou carreiras, como falaremos, como os diplomatas, onde há aqui a questão da representação internacional, portanto tem aqui uma série de suplementos. E depois outra questão muito importante, no caso dos médicos que referias precisamente, que é o pagamento das horas extraordinárias, que está incluído no ganho mensal, mas não faz parte da remuneração base, porque é variável, depende do número de horas que o trabalhador fizer, e que no caso dos médicos é muito importante, tem um peso muito grande e explica muito deste diferencial e explica muito de haver aqui um peso tão grande, quase 30% do ganho mensal, que é a extra remuneração base, não é extra o que está previsto na lei ou o que é declarado às finanças. Claro. É a extra remuneração base, porque tem aqui um peso significativo das horas extraordinárias, nomeadamente desempenhadas nos serviços de urgência, que é um tema recorrente que tem feito muitas manchetes. Mas nem sequer são os médicos que recebem mais salário extra, são os diplomatas, como estavas a referir, não é? Exato. Ou seja, apesar dos médicos ser aqui uma questão importante, há carreiras na administração pública onde o peso dos ganhos extra remuneração base no total do ganho mensal é ainda maior. Por exemplo, nos diplomatas ronda aos 72%, precisamente por causa destas questões. É uma função muito específica, não é? E tem um abono para arrendamento de casa, quando estão no estrangeiro, não é? Para despesas de representação do Estado português, e que depois também os seus valores têm a ver com o destino, com a localização onde estão colocados, porque o nível de vida em Nova Iorque é totalmente diferente de outros destinos, mas mesmo outros destinos no estrangeiro, não é? Pronto. E portanto, depois, para além dos diplomatas, temos aqui também um peso significativo da remuneração, dos ganhos extra salário base em carreiras como guarda prisional, polícia municipal, bombeiro, nas Forças Armadas. Está associado aí também o subsídio de risco, em algumas Exatamente, é o que falávamos, não é? Portanto, são carreiras onde têm associado aqui uma série de suplementos remuneratórios associados ao risco da função, associado à necessidade de disponibilidade imediata. Por exemplo, nas Forças Armadas há um subsídio de disponibilidade imediata, por terem determinada penosidade. Mas aqui uma questão, por exemplo, interessante e chama-te a atenção, mostra provavelmente o peso das horas extraordinárias no ganho dos médicos, é, por exemplo, que é muito perto dos 30% nos médicos, o peso dos ganhos extra salário base no total do ganho mensal, e que é um valor que fica, por exemplo, acima
da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana, que, tal como as carreiras que estávamos a falar, têm esses suplementos associados ao risco e à penosidade e à disponibilidade. E, portanto, nos médicos, de facto, é um valor expressivo. E já que estamos aqui a falar de salários, vamos voltar a comparar o início da governação de Costa com a atualidade. Escreveste que o salário médio da função pública caiu 0,7% nestes anos. Porquê é que isso aconteceu? Olha, temos aqui vários efeitos aqui conjugados. O que é que acontece? Quando esta queda de 0,7% é em termos reais, ou seja, considerando o impacto da inflação, que é no fundo o que interessa. Tem um maior impacto. Tem um impacto significativo, sobretudo por causa do surto inflacionista dos últimos 2 anos. Mas conjugam-se aqui vários fatores. Primeiro, olhando desde o início da governação de António Costa, houve um primeiro impulso até de aumento no salário médio na administração pública, associado ainda à reversão dos cortes que vinham dos tempos da Troika e que incidiram sobre os salários de muitos trabalhadores da administração pública. Primeiro há esse efeito de reversão. Depois temos também aqui outros efeitos que se conjugam. Este para cima, agora para baixo, as progressões de carreira na administração pública que estiveram congeladas desde 2011, só em 2018 foram descongeladas, e com correspondente valorização salarial de progressão na carreira. Portanto, só a partir de 2018 é que os funcionários públicos voltaram a progredir na carreira, aí puxando para cima a remuneração média. E por outro lado, mas só a partir dessa altura, e por outro lado, as atualizações salariais, o que chamamos aquela atualização anual, só em 2020 começaram a ser retomadas e com valores bastante baixos. Só agora em 2023 tiveram um valor mais expressivo, mas muito variável consoante o salário, portanto maior nos salários mais baixos, mais contido nos salários mais elevados, exatamente por causa do surto inflacionista a que era preciso responder. Tudo isto somado, o que é que há outro fator importante a ter em conta, porque como isto mede o salário médio por carreira, é influenciado pelos fluxos de entrada e saída dos trabalhadores da administração pública. Ou seja, quando saem, os trabalhadores que saem normalmente ganham mais do que os que entram. Normalmente saem trabalhadores mais velhos para a reforma, entram trabalhadores mais jovens a ganhar menos do que os que saem, e portanto em alturas de aumento significativo do número de saídas para a reforma, isso pressiona em baixo o salário médio das carreiras e na administração pública. E é precisamente o que tem acontecido nos últimos anos, porque temos assistido, depois do pico nos anos da Troika, o número de saídas por trabalhadores da administração pública para a reforma tinha baixado de forma expressiva e agora, nos últimos anos, tem voltado a aumentar e estamos a atingir valores que não eram vistos precisamente desde os anos da Troika. Tudo isto somado, o que é que temos? Temos que os salários em termos nominais, em média, no conjunto da administração pública, até subiram mais de 16%, só considerando o impacto da inflação nestes anos para aferir a evolução real, portanto, para aferir a evolução do poder de compra, houve uma queda de 0,7%, como dizias, e que depois é variável aqui entre carreiras. Pois, voltando aqui aos médicos, e sem nenhuma obsessão particular pelos médicos, mas foram dos profissionais que mais perderam, certo? Sim, temos aqui perdas expressivas e olhando desde o ponto final de 2015 até abril de 2023, que é precisamente os últimos dados, como eu dizia, temos aqui uma quebra na remuneração base média mensal da ordem acima dos 10%. É uma perda acima dos 10% em termos reais. Qual foi a carreira que perdeu mais? Acima dos médicos há só uma, que é o pessoal de investigação científica, com uma perda de quase 25%. E aqui esse valor é interessante porque o pessoal de investigação científica é a única carreira onde, para além da quebra real, que é muito elevada, houve mesmo uma quebra em termos nominais, ou seja, no valor nominal do salário médio mensal. Uma vez que isso não é permitido baixar salários por lei, a explicação para esse fator é precisamente aquele fator que chamava a atenção da entrada e saída de trabalhadores. Portanto, reformando-se e saindo para a reforma ou saindo da administração pública para trabalhar noutros sítios, trabalhadores mais velhos com salários mais elevados e entrando para substituir os trabalhadores mais jovens a ganhar menos, isso pressiona em baixo o salário médio e ajuda a explicar este valor muito elevado no pessoal de investigação científica. Mas logo a seguir vêm os médicos. E por outro lado também houve carreiras onde até houve uma valorização. Sim,
Temos aqui carreiras que no cômputo dos governos de António Costa têm aqui um ganho em termos real, em termos do salário médio. O mais elevado é na Polícia Judiciária, que é assim, na casa dos 12%, e logo a seguir temos a carreira de assistente operacional, que é uma carreira geral da administração pública, que abrange aqui uma série de trabalhadores. Estamos a falar, por exemplo, nos auxiliares de ação educativa nas escolas, dos auxiliares de ação médica nos hospitais, motoristas, uma série de profissões, mas que estão englobadas neste chapéu dos assistentes operacionais e que são a base remuneratória da administração pública, são os que têm os salários mais baixos. Ora, e que tem uma subida em termos reais de 11%, e isto é explicado, por um lado, como estão na base, beneficiaram da subida nos últimos anos sucessiva do salário mínimo nacional e da correspondente base remuneratória na administração pública, e além disso tiveram aqui, precisamente porque os patamares salariais da carreira começaram a ser engolidos sucessivamente pelo salário mínimo, tiveram aqui uma recomposição da tabela remuneratória da carreira, o que ajuda a explicar esta subida em termos reais. Mas se olharmos apenas para o surto inflacionista e para o cômputo do surto inflacionista, aí temos que muito poucas carreiras conseguem escapar às perdas em termos reais. Portanto, olhando os últimos 2 anos apenas, aí muito poucas carreiras conseguem escapar a perdas. Mas tem que haver um esforço comum de todos para fazer essa melhoria dos rendimentos. O que está a puxar e a fazer subir a inflação não são os salários, são outros ganhos, designadamente os proveitos que não são repartidos de uma forma justa com quem trabalha. Sónia, muito obrigada. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de fecharmos, convido a ouvir o mais recente episódio do podcast da Liberdade para Pensar, onde viajámos até 1989, ano em que terminou a Guerra Fria e Bush tomou posse como presidente dos Estados Unidos. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de Salomé Rita. Obrigada, Salomé. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.